Abençoados com toda sorte de bênçãos, estamos aí de novo abençoados com mais um estudo aí. Vamos que vamos aqui. O tema do nosso estudo aqui é Jesus virás nas nuvens e todo olho verás. Jesus virás nas nuvens e todo olho verás. Né? Eu trouxe esse estudo aqui porque um irmão me disse aqui, Cristo ainda vai voltar. Porque em Atos 1:11 diz que Jesus voltaria do mesmo modo que eles viram subir, isto é, de modo visível. Então ninguém viu Jesus voltar. E ninguém relata que viu ele voltar de modo visível. Então ele diz que isso ainda não aconteceu. Ele confirma isso lá em Atos 1:11. Vamos ler em Atos 1:11 para ver o que está escrito lá. Atos 1:11. Então, a história conta aqui que eles estavam vendo Jesus subir nas nuvens quando foi embora, quando ressuscitou, apareceu ali para mais de 500 testemunhas, para todos os discípulos, e depois ele subiu, foi embora. E muitos viram. Então, apareceu dois anjos e disseram para eles, varão Galileus, por que está olhando para as alturas? Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouviste subir. Então, o irmão que enviou essa mensagem aqui, não vou trocar o seu nome aqui, então o irmão disse que, segundo essa mensagem, que o anjo disse que quando Jesus voltar, todos virão ele da mesma forma que ele subiu. Como ele subiu e todo mundo viu ele subir, as pessoas que estavam ali, todo mundo, as pessoas que estavam ali, assim também nós veremos quando ele voltar. Nós vamos ver ele vindo também no céu. Bom, abençoado, eu te falo uma coisa. Não é isso que a palavra está dizendo. Não é isso que a palavra está dizendo. Você está equivocado nessa palavra. Ela não está dizendo isso. Você está deturpando o conhecimento da palavra. Este texto aqui, meu irmão, você ainda disse aqui, nem João, que foi o último apóstolo, viu. O João morreu por último de todos. Nem ele viu. Mas, irmão, vou dizer que esse texto aqui, diz que ele subiu e diz que ele iria descer, como já desceu, da mesma forma que viste subir. Mas não é visivelmente. Não é visivelmente. Se a Bíblia relata que viram ele subir visivelmente, mas existe aí uma coisa na palavra aí que você esqueceu de dizer aí, de anunciar, de mandar aí para mim, ou de ler, que talvez você leu só esse texto, mas você não procurou o contexto para você entender melhor essas coisas. Quando a gente lê um texto e não entende, a gente tem que fazer o quê? Ir no contexto, meu amado irmão. Aqui na graça de Deus a gente sempre ensina isso. Texto e contexto. Amém? Texto e contexto. Porque se o texto não é bem explicativo, tem que ir no texto para ver, tem que ir no contexto para ver o que está se referindo ali, para a gente poder entender o texto. Amém? Então vamos no contexto. 9, Atos 1:9. Você leu Atos 1:11. Eu vou lá, voltar atrás, no Atos 1:9. Lá está dizendo assim, tendo dito isto, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. Ele estava subindo, as pessoas estavam olhando, enquanto eles olhavam,
uma nuvem veio e encobriu ele. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Enquanto ele subia, eles ficaram com os olhos fixos no céu. Ele subia como? Envolto numa nuvem. Subiu como? Sobre as nuvens. Sobre as nuvens do céu. Tá entendendo? Sobre as nuvens do céu. Ele subiu sobre as nuvens do céu. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, né? Algumas tradições chamam de anjos, que lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu? Por que eu estou esquecendo do ponto aqui. Por que está olhando para as alturas? Esse Jesus que foi dentre vós assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Como eles viram subir? Sobre as nuvens. Como ele virá? Sobre as nuvens. Amém? Ninguém viu, ninguém vai ver ele visivelmente vir sobre a nuvem, igual você falou. Viram ele subir visivelmente, então ele tem que voltar visivelmente. Como ninguém ainda relatou ter visto isto, então ele ainda não veio. Então Atos 1:11 está dizendo que ele ainda não veio. Não, abençoado irmão. Não é isso. Não é isso. Primeiro nós temos que entender o que significa subir nas nuvens, entre as nuvens, ou envoltos nas nuvens, e descer nas nuvens ou envoltos das nuvens. Temos que entender esse significado. Aqui há uma sabedoria. Aqui há uma sabedoria. Amém? Jesus, Yahshua, revelou aqui uma sabedoria. O que significa visivelmente aqui subir ou descer sobre as nuvens ou envolto, né, das nuvens? A sabedoria aqui é entender o significado dessas nuvens. O que significa essas nuvens? Porque sempre tem que ter essas nuvens. Amém? A gente sabe que fisicamente, um homem fisicamente não pode ficar em pé numa nuvem. A nuvem é fumaça. Você já viu o avião passar entre as nuvens? O avião é físico. Um homem físico vai ficar em cima da nuvem, vai cair. Hã? Você é adulto para entender isso? Então, aqui existe uma sabedoria aqui, um significado aqui dessas nuvens aqui. João 2:11, ele diz: assim, deu Jesus início aos seus sinais em Canaã da Galileia. Assim, Jesus deu início aos seus sinais em Canaã da Galileia. Dizendo que lá em Canaã da Galileia, Jesus ali iniciou seus sinais. Então, Yahshua, Jesus, ele deu muitos sinais da sua vinda. Muitos sinais. Lembra que os discípulos lá no Monte das Oliveiras, Mateus 24, perguntam: qual é o sinal da sua vinda? Eles perguntaram: qual é o sinal da sua vinda? Porque havia muitos sinais. Há muitos sinais na Bíblia para confirmar, né? Igual nós dissemos, que ele já veio. Todos aqueles sinais já se cumpriram. Por isso nós falamos, já veio. Né? Há muitos sinais. E ele deixava esses sinais, querendo dizer que o dia que vocês virem esses sinais começarem a acontecer, ali será o dia de que a minha
vinda está próxima. Ele deu sinal. Quando vocês virem, né, o homem, né, o homem da abominação, ou o abominável da desolação, no lugar santo, ali é o dia da minha vinda. Então, esse homem do pecado, filho da perdição, era um sinal. Quando Yahshua citou, lá em Mateus 24, citou lá o profeta Daniel, era mais um sinal. Amém? Era mais um sinal. Quando ele citou lá, está vendo esse tempo? Não ficar pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Também era um sinal. Tudo era um sinal da sua vinda. Por isso eles perguntaram, qual é o sinal da sua vinda? Qual é o sinal? Porque existiam muitos sinais. Amém? Então, o João está dizendo aqui que lá em Canaã da Galileia, Jesus iniciou os seus sinais. Deu início aos seus sinais em Canaã da Galileia. Você viu que da Galileia ele saiu da Galileia para Jerusalém, para outros lugares. Lá na Galileia, João está falando que ele deu início aos seus sinais. E dali por diante, ele passou a dar vários sinais. Então, essa passagem, todos os olhos virão ele vir em nuvem, é um sinal. É um sinal. João 2, 22, 23, fala sobre mais um sinal. Ele diz, por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isto. Amém? Ele dissera isso. Ele dissera que ia morrer, ia ser crucificado, ia ser entregue, que ele falou, né? Ia morrer, ia ressuscitar. E aqui eles estão falando, João está falando aqui, quando Jesus ressuscitou, né? Quando ele ressuscitou, eles lembraram, eles recordaram, eles lembraram, os seus discípulos lembraram que ele disse isso. Como? Através de sinais. Então, eles viram esses sinais acontecer e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Amém? Então, abençoados, esses sinais, toda a Bíblia, Jesus vem mostrando esses sinais. Vir na nuvem, né? Não é vir visivelmente, mas vir através de sinais, né? Estando em Jerusalém, estando Jesus e Yahshua em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Então, aqui ainda é a mesma passagem de João 22, 23, né? Dizendo aqui que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então recordaram os seus discípulos que ele disse isso, disse que ia morrer, ia ressuscitar, né? Porque ele já havia falado isso antes em Jerusalém. Estando ele em Jerusalém, antes desses acontecimentos, durante a festa da Páscoa, antes dele ser levado ao madeiro, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Então, quando eles viram que todas aquelas coisas aconteceram, eles falaram, Jesus nos deu, né? Vários sinais dessas coisas. Hoje essas coisas estão acontecendo. Ele deu vários sinais mostrando que isso ia acontecer. Aqueles que creram viram esses sinais. Então, tudo que ele fazia, tudo que ele deixava, era em sinais, para que eles pudessem entender
quando visse esses sinais acontecer. Vir sobre a nuvem foi um outro sinal. Foi mais um sinal. Agora, o que significa esses sinais? Esse sinal vir sobre a nuvem? Vamos ver Apocalipse 14, 16. E vamos ver o que está escrito aqui. Olhei, João disse, olhei. Diante de mim estava uma nuvem branca. Olha a nuvem de novo aí. E assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho do homem. Então tinha alguém semelhante ao filho do homem sentado na nuvem. Isso aqui é uma visão de João. João não viu nenhum homem sentado na nuvem, tá? Depois vão falar, tá vendo? O homem estava sentado na nuvem. Não. É uma visão de João. Ele viu, olhei diante de mim uma nuvem branca. Eram visões que João tinha, né? Eram visões que João tinha, né? E assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao filho do homem, né? E ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice, perdão. Esse homem que João viu estava assentado na nuvem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na sua mão. Coroa de ouro. Quem é esse homem? O Cristo. Yahshua, Cristo. E Cristo estava o quê? Com uma foice afiada na mão. Por que Cristo estava com a foice afiada na mão? Essa nuvem está associada a essa foice afiada. Amém? Ele estava sentado numa nuvem. Essa nuvem está associada a essa foice afiada. Mas por que ele estava com essa foice afiada? Para julgar, para ceifar, para trazer juízo. Toda vez que você vir a palavra nuvem, está sempre relacionada a juízo. Está sempre relacionada a julgamento. Amém? É um modo verbal, né, dos judeus conversarem ali sem que os romanos entendessem, sem que outras pessoas que não eram ali da crença deles entendessem. Muitas dessas coisas nem os fariseus, que eram judeu, entendia. Entre eles ali, entre aqueles seguidores de Cristo, eles criaram essa linguagem. E essa linguagem você vê que ela veio desde longe, essa linguagem aí. Nós vamos ver para frente aí. Tem mais pessoas falando sobre essa linguagem. Então, continuando aqui, então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz aquele que estava sentado sobre a nuvem. O outro anjo gritou em alta voz aquele anjo que estava sentado sobre a nuvem: tome a foice e faça colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colheita. Então está te mostrando aqui que isso se trata aqui, né, do juízo. Se trata aqui de um conserto, se trata aqui de um julgamento, né? Porque a safra da terra está madura, ou seja, está na hora de ceifá-la, está na hora de julgá-la, está na hora de pô-la em juízo. E essa terra aqui, terra de Jerusalém, terra de Israel e Jerusalém, não é terra no todo, não é terra no planeta Terra, né? Não é Eretz do hebraico, que significa globo terrestre, mas Adama significa a terra local onde eles viviam ali, Jerusalém. E está dizendo,
o anjo gritou para ele: está na hora do juízo. Está na hora de começar o juízo. Pega essa foice afiada na sua mão e ceifa a terra. Juízo, juízo. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Então, abençoados, toda vez que se refere à nuvem do céu, significa vir em juízo. Significa vir para julgar a terra. Amém? A terra de Jerusalém. Isso é um relato para Jerusalém, tá? Contra o povo judeu. Então, outra palavra, você vê que esse negócio de nuvem era uma linguagem verbal, né, dos judeus bem antiga. Bem antiga. Lá em Salmos 97:2 já se falava essa linguagem. E lá em Salmos 97:2, não sei se é Davi ou não, porque não foi só Davi que escreveu o Salmo, Asaf, Davi e outros escreveram o Salmo. Então não sei quem é que escreveu essa parte aqui, só que ele escreve de novo sobre a nuvem. Ele fala de novo sobre justiça, fala de novo sobre conserto, fala de novo sobre juízo. Ele fala: nuvens escuras e espessa o cercam. Retidão e juízo são a base do seu trono. Está dizendo que o trono de Al é retidão e justiça, associada de novo o quê? Nuvens escuras e espessas. Tá vendo? Que a nuvem está sempre associada a juízo, a nuvem está sempre associada em justiça, a nuvem está sempre associada em conserto. Então, quando vemos a palavra nuvem, sempre vem figurativamente, né, com a linguagem figurativa, se referindo a juízo, justiça, retidão, conserto. Amém, abençoados? Isaías 19:1 também fala sobre juízo, também fala sobre justiça, julgamento, e também usa a palavra nuvem. Isaías 19:1 diz: advertência contra o Egito. A palavra já começa. Advertência contra o Egito. É uma advertência. É um juízo, um conserto, uma chamada de atenção, né, contra o Egito. Vem o Senhor. Vejam, o Senhor vem cavalgando numa nuvem veloz que vai para o Egito. Está dizendo aqui que o Senhor, Yahweh, vem cavalgando numa nuvem veloz, indo para o Egito. Como o Senhor está vindo o quê? Em juízo para o Egito. Está vindo o quê? Em justiça para o Egito. Para julgar o Egito. Amém? Para chamar a atenção do Egito. Então, vejam, o Senhor cavalga. Essa palavra é complicada para mim. Cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele. E os corações dos egípcios se derretem no íntimo. A narrativa está aqui dizendo que Al viria em juízo contra o Egito. Novamente, a nuvem associada aqui, né, ao juízo. A nuvem associada aqui a julgamento. A nuvem está aqui, mais uma vez, associada no conserto. Amém? Então, meu irmão, que diz que é meio preterista, né? Ou você é preterista ou você é futurista. Não existe meio preterista. Meio preterista, pelo que eu entendo, está acima do muro. Está em cima do muro. Amém? Igual política aí.
Tem um lado, tem um outro e tem um centrão. Esse centrão aqui, vamos supor, está esperando Jesus vir. Aí Jesus vai falar, não, os futuristas estão certo. Aí eu pulo para o lado do futurismo. Aí Jesus, não, quem está certo é o preterismo. Aí eu pulo para o lado do preterismo. Fica em cima do muro, abençoados. Já chegou a hora de você escolher um lado. Escolher um lado. Né? Chegou a hora de você escolher um lado. Você não pode ficar em cima do muro. Eu sou meio preterista. Sou preterista parcial. Né? Não é isso que você escreveu aqui? Vamos lá. Eu sou preterista parcial. Né? Tem que escolher um lado, meu irmão. Tem que escolher um lado. Você não pode ser preterista parcial. Você tem que escolher um lado. Ou você é preterista ou você é futurista. Eu espero que você escolha o lado preterista. Porque o lado preterista traz uma visão mais apurada da graça de Deus. Traz uma visão perfeita da graça e verdade. Que a Bíblia diz que a graça é a verdade. Então a graça tem que andar com a verdade. Tem muitas graças por aí, mas não estão com a verdade. Entendeu? Tem muitos rudimentos da lei misturada. Então não é uma graça verdadeira, né? A graça tem que andar sempre com a verdade. E a visão preterista é a única visão que te traz, né, uma interpretação correta da palavra, né? Então, quando aqui Atos 1:11 disse: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir sobre as nuvens, entre as nuvens, porque ele viria em juízo a Israel e Judá. Porque eles transgrediram. Israel transgrediu a Deus, se envolvendo com vários estranhos deuses, várias estranhas nações. Judá transgrediu a Deus, não cumprindo, né, o mandamento de Deus, né, corretamente. Eles preferiam mais ali obter ganho de que ensinar a verdade para o povo, igual são hoje os chamados pastores hoje, preferem mais ganhos, mais status, mais aparência, né, do que verdadeiramente ensinar a verdade para o povo. E quando a gente vem aqui com a verdade, eles quer brigar com a gente, quer refutar a gente. E não tem argumento nenhum para refutar, porque refuta sempre com os argumentos fracos. Amém? Então está claro aqui está mostrando com clareza que esse mesmo modo que o visto, ele virá do mesmo modo que o visto subir, virá em juízo, virá envolto sobre as nuvens, significa virar em juízo. Amém? E ele já veio, nós sabemos que ele já veio no ano 70. Todos os sinais que ele deu foi direcionado para o ano 70. Então ele já veio lá no ano 70. Amém? Já veio, abençoado. Entende? E ninguém viu visivelmente. Eles viram através desses sinais. Sinais que ele mostrou que iria acontecer no dia da sua vinda. Mateus 26, 64, palavras do próprio Yahshua, do próprio Jesus, do próprio Cristo, relatado por Mateus 26, 64, ele diz assim: respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Esse chegará um dia. Quem está falando? O próprio Yahshua. Ele viveu quando? Do ano 30 ao ano 33. Então, Mateus livro foi escrito no ano 50. Pode ter escrito até no ano 100, meu irmão.
mas quem está falando aqui é Yahusha, e ele está falando no ano 30, o ano 33. Amém? Porque ele foi crucificado no ano 33. Amém? Ele ressuscitou e subiu aos céus. Diz que viria, dizia, através de sinais, que viria noutra vez, né? E ali seria o dia do juízo, o dia da sua vinda, dia do juízo, dia da ressurreição dos mortos. Então ele está afirmando aqui, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o dia, se referindo ali o dia da sua vinda, do ano 70, em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poderoso, todo-poderoso, de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. É uma figura de linguagem. Ninguém viu o trono de Deus, com Deus sentado e Jesus sentado do lado. Tem alguns aí, dizem profetas aí na internet, que falou que viu, né? Mas, né? Vai entender, né? Vai entender. A palavra não está dizendo nada sobre isso. Novamente está associado ali, novamente está associado, que ele está falando aqui, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens. Mas, de novo, está usando as nuvens aqui para se referir aqui a um juízo. Um juízo que veio no ano 70 para os judeus. Amém, meu amado irmão? Espero que você tenha entendido. Espero que você esteja aí vendo esse vídeo. Ninguém viu Jesus vir fisicamente. Amém? Ele veio através de sinais que aquele povo conhecia, esses sinais, e esperava, aguardava. Quando aconteciam os sinais, eles entendiam que, né, uma coisa ou outra estava para acontecer. Era um código para eles, entendeu? Então, esses sinais, né? Existia vários sinais, tanto que lá em Mateus 24 eles perguntam qual será o sinal da sua vinda. Quer dizer, porque tinha vários sinais. Eles queriam saber especificamente ali, do dia dele, da vinda dele. Qual será o sinal da sua vinda? Porque tinha vários sinais que ele deixava como um código, né? Dizendo, quando você vir esses sinais, esse, saberá que essas coisas estão para acontecer. Amém? Então, meu amado irmão, vir sobre a nuvem, vir envolto na nuvem, é vir em juízo ao povo judeu. E isso já aconteceu lá em 70 DC. Ele deu sinal que viria um homem, e esse homem destruiria a cidade, destruiria o templo. Amém? E esse homem já veio, Tito, filho do imperador Vespasiano, no ano 70. E a prova maior disso, prova maior e irrefutável, é que você for lá em Jerusalém, hoje você não vai ver mais templo. Você vai ver ruínas de um templo, ruínas de uma cidade que existiu. Hoje eles construíram outra cidade em cima, mas há várias ruínas, né? Se você for lá, né, como turista, né, nessas caravanas que vão lá para conhecer esses locais, vocês vão ver muitas dessas coisas lá. Amém? Então é isso aí. Espero que você tenha entendido aí. Fico por aqui. Amém? Não esqueça aí de visitar o canal do meu irmão Carlos Antônio Gomes, canal Democracia Espiritual. Visite, se inscreva aí no canal do meu irmão Carlos Antônio Gomes. Amém? Declaro a mente de Cristo ativada em todos vocês, para que vocês entendam essa palavra, né? Que Jesus viria, né? Vir sobre a nuvem, Jesus viria em sinais,
através de sinais. Ninguém viu ele vir sobre a nuvem. Isso foi uma linguagem figurativa que os judeus gostavam, sempre usavam. Gostava não, eles usavam, né, porque não queria que outras pessoas soubessem, que os romanos soubessem, né? Eu já expliquei que João estava preso justamente por falar de Jesus, então ele tinha que usar figuras de linguagem para que eles não soubessem que ele estava pregando. Ele pregava em figura de linguagem. Amém? Então é isso aí, abençoados. Fico por aqui. Declaro o nome de Cristo ativado em todos vocês, para que vocês possam entender e compreender, né, esse estudo aqui. Amém? Fico por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Graça e paz. Prepare o seu coração. Prepare a sua alma.